Um defeito de cor. Capítulo 6. A sola do pé conhece toda a sujeira da estrada. Provérbio africano. A mudança. Alberto não tinha ido nos buscar, mas foi fácil fazer a mudança das poucas coisas que possuíamos. Quando chegamos à roça, ele estava um tanto atrapalhado, sem saber direito o que fazer ou o que dizer ao casal de pretos que nos esperava. Com certeza, eles não estavam entendendo quem éramos e o que fazíamos ali. Uma velha senhora e uma moça com um menino. Muito diferentes da imagem que poderiam ter feito da nova sinhá, como o Alberto tinha dito a eles. Ficaram parados, um de cada lado da porta, sem saber se nos ajudavam com a bagagem que os carregadores tinham abandonado no portão ou se esperavam a chegada de mais alguém que correspondesse às expectativas. Até que o Alberto tomou a iniciativa e nos apresentou como Dona Querrinde, Banjocô e Dona Isméria, ao que eles responderam com um aceno de cabeça, surpresos e embaraçados, dizendo em seguida os próprios nomes, João Badu e Zolá. Formavam um simpático casal e eram de fato marido e mulher, os únicos a cuidar da imensa propriedade. Era um sítio no distante burgo da Barra, e por isso o Alberto alugava o cômodo no Campo Grande, próximo à casa de ferragens. Apesar de mal cuidado, o lugar era maravilhoso. A casa principal ficava no alto de um morro e tinha vista para o mar de dentro, a Baía de Todos os Santos, e para o mar de fora, que também banha a costa da África. A área era demarcada com cerca de arame, nada de muros e nenhuma outra propriedade por perto. Apenas a mata natural e imensas mangueiras por toda a parte alta do terreno. Eu estava empolgada, imaginando o que poderia ser feito para que o lugar se tornasse realmente encantador. O Alberto tinha comprado a área sem conhecer, quando ainda estava em São Sebastião do Rio de Janeiro, esperando um navio para a Bahia. Em uma festa, conheceu um senhor que falou maravilhas do lugar, do qual dizia estar se desfazendo por motivos de necessidade e por um valor que não pagava nem o terreno. De fato, tinha sido muito barato, 5 contos de réis. O valor de um sobrado de tamanho médio na cidade, ou de 10 bons escravos. A casa já tinha passado por algumas reformas para torná-la habitável, e aos poucos o Alberto queria arrumar todo o resto, que em tempos remotos devia ter sido um sítio muito aprazível. Para mim, que já estava acostumada ao pouco espaço na loja, aquele lugar pareceu o próprio paraíso, pensamento compartilhado pela Isméria. Quanto ao Banjocô, ele estava simplesmente maravilhado com os bichos que andavam soltos pelo terreno. O Alberto não demonstrava a mesma euforia que nós, e tive medo de que ele estivesse se arrependido do convite, feito e aceito por impulso. Tínhamos nos encontrado novamente na noite posterior ao acontecimento no solar, quando contei quase tudo a ele, que ficou me olhando com um jeito de quem parecia não estar acreditando naquela história, como eu também não acreditaria se não a tivesse vivido. No final, ele apenas me abraçou. Disse que gostava de mim. Perguntei se aquele gostar suportaria outra surpresa, e ele respondeu que talvez sim, mas que teria que saber primeiro do que se tratava. Então eu disse que também gostava dele, e que estava pejada. Somente depois de ter falado e visto a expressão dele mudar de espanto para felicidade, foi que pensei que o filho também poderia ser do Francisco. Eu não sentia nada. As regras ainda não tinham atrasado, mas depois do comentário da Isméria tive certeza de que estava mesmo pejada. Só não sabia desde quando. Poderia muito bem ser de quase 3 semanas, quando tínhamos nos deitado pela primeira vez, como poderia ser do dia anterior, quando, além dele, eu também tinha me deitado com o Francisco. Mas o Alberto não questionou nada, nem o tempo, nem a possibilidade de não ser o pai do meu filho. Por isso que percebi o quanto poderia vir a gostar daquele homem. Tínhamos nos encontrado no terreiro de Jesus,
e contei tudo assim que chegamos ao Campo Grande. Depois de saber sobre a criança e de beijar muito a minha barriga e se exaltar na comemoração, com o risco de chamar a atenção da senhora Isaura, foi que fizemos amor, como ele gostava de dizer. Estávamos descansando nos braços um do outro e, como quem pensa em voz alta, ele perguntou se eu gostaria de morar com ele. Também respondi sem ponderar muito, dizendo que sim. Não que estivéssemos tratando o assunto com desimportância, mas sim com a mesma naturalidade com que ficávamos juntos. Gostei mais ainda quando ele disse que estaria me esperando já no dia seguinte, com todas as minhas coisas. Ao voltar para casa, mal consegui dormir, e quando percebi que a Esméria e o Banjocô começaram a se mexer ao meu lado, disse a ele que nos mudaríamos para uma nova casa naquele exato momento. Pegamos as nossas coisas, nos despedimos de todos que estavam na loja e recomendamos lembranças aos que não estavam. Forneci ao Alufá Ali a nova morada e chamamos 2 carregadores e 2 cadeirinhas. O sítio. A casa principal era bastante simples, mas assoalhada e quase toda forrada, pintada nova em azul. Parecia um grande caixote, dividido por dentro em 2 salas, 4 quartos, despensa e cozinha, com um enorme fogão, onde eu poderia tranquilamente continuar fazendo os cookies. Era avarandada na parte da frente e nos fundos, com vista para o mar. O chão das varandas era ladrilhado e as paredes eram cobertas de azulejos, o que fazia com que estivessem sempre frescas. Além das mangueiras, na frente da casa ainda havia um pequeno jardim e, nos fundos, alguns canteiros de hortaliças sem os cuidados necessários. Uma das laterais dava para um imenso arvoredo com mais de 50 coqueiros e muitas outras mangueiras. Uma fonte de água boa para beber. Uma casa de banhos com bica natural. O outro lado era ocupado por vasto terreno e pela casa onde moravam o João Badu e a Zoá, de 3 quartos, sendo que 2 não estavam ocupados. Atrás dessa casa ficavam uma cocheira e uma estrebaria com 3 cavalos, além de um cercado com alguns porcos e mais uma vaca e muitas galinhas andando à solta. Essas galinhas, para gozo do Banjocô, nos cercavam com grande estardalhaço e curiosidade. Por dentro, a casa era de um despojamento ainda maior, nada pendurado nas paredes e nada cobrindo o chão, e espaços imensos preenchidos apenas com cadeiras e canapés, sendo que uma das salas ainda havia uma mesa quadrada pequena para, no máximo, 4 pessoas. A cozinha era equipada com o básico, alguns copos e canecas, poucos talheres, uma vasilha de esquentar água e nenhuma panela. Quando estava em casa, o Alberto recebia as refeições prontas, que a Zolá preparava na casa dela. Apenas um dos quartos tinha uma cama com dossel. Das grandes, uma cômoda, um baú e um armário que ocupava uma das paredes de fora a fora. O mesmo tipo de armário que eu vi repetido nos outros 3 quartos, que não tinham mais nada além disso. Acho que o Alberto não tinha pensado direito no que implicava levar 3 pessoas para dentro de casa, e não estava preparado para nos receber. Na primeira noite, eu, a Esméria e o Banjocô dormimos na cama dele, que teve que se contentar com o canapé da sala. No dia seguinte, bem cedo, mesmo temendo encontrar a Sinhá pelas ruas, fui às compras sozinha, antes de o Alberto dizer que, por causa de compromissos na loja de ferragens, não poderia me acompanhar. Ele me ofereceu algum dinheiro que, a princípio, eu não quis aceitar, dizendo que não precisava e que eu tinha o meu, mas depois acabei cedendo. Como ele mesmo tinha dito, seria um enorme favor que faria ao mobiliar e equipar a casa, coisas que ele sentia necessidade de fazer, mas nunca tinha criado coragem, por morar sozinho. Para dizer a verdade, também gostei, porque achava necessário ter algum dinheiro guardado, principalmente porque a responsabilidade pela criação do Banjocô estava toda em minhas mãos.
como também a da criança que estava esperando. Sabia que se houvesse qualquer desentendimento com o Alberto, dificilmente poderia continuar contando com ele. Comprei o necessário para a casa funcionar, mas não encontrei móveis de que gostasse. Ou eram elegantes demais, o que não combinava com a casa, ou simples demais e não me contentavam. Já que vou montar uma casa onde seria assim, como o Alberto tinha dito, queria fazer do meu jeito. Procurei o Sebastião na loja onde tinha ido com os meninos. Dei a nossa morada e pedi que me indicasse um carpinteiro da loja mantida pela confraria dele. Para minha surpresa e alegria, ele mesmo aceitou o trabalho e se fez ajudar por 2 colegas. 3 dias depois, eles apareceram para conhecer o local, ver o que era necessário fazer, tirar as medidas e pegar um adiantamento para a compra do material. Pena que o Alberto não estivesse em casa, pois eu estava ansiosa para apresentá-lo ao Sebastião, que não cabia em si de tanta alegria por todos nós e nossas novas vidas. O Banjocô andava atrás do João Badu como se não houvesse pessoa mais importante e mais sábia no mundo. Os 2 tinham um grande amor pelos bichos, que o preto respondia com prazer. A maior paixão do meu filho eram os cavalos, nos quais ele montava e era puxado pelo João Badu por todos os cantos do sítio. Isso nos deixava, as mulheres, livres para uma boa limpeza na casa e nos arredores, de onde arrancamos todo o mato e preparamos a terra para receber um belo jardim e canteiros de hortaliças e legumes. Frutas já tínhamos mais do que o suficiente, em um farto pomar que ficava além da estrebaria, onde o terreno começava a descer na direção do mar, sem, contudo, alcançá-lo, terminando em um despenhadeiro bastante íngreme. Quando vi aquilo, fiquei com o coração apertado de apreensão pelo Banjocô, que, curioso como era, bem poderia cair dali ao admirar o mar de tanto que gostava. Foi por onde pedi que o Sebastião começasse a trabalhar, fazendo um cercado que não atrapalhasse a vista e impedisse o Banjocô de se aproximar do perigo. O João Badu e a Zolá, que a princípio ficaram reservados em relação à nossa presença, ao fim de 3 ou 4 dias, pareciam crianças, de tão felizes com aquela movimentação. Eles gostavam muito da propriedade e tinham trabalhado para o antigo dono, que sempre demonstrou grande descaso pelo lugar, e por isso sempre tinham vivido isolados, cuidando da casa, tendo o que fazer para o próprio sustento. Quando perceberam que tudo ia mudar, que pretendíamos morar lá e cuidar muito bem do sítio, rejuvenesceram todos os anos perdidos no abandono. O Alberto ia para a cidade a cavalo e voltava para casa todas as noites, dizendo que não estava mais arrependido de ter posto dinheiro naquele fim de mundo, que, afinal, tomava jeito de lar. Ele se preocupava apenas com a minha saúde, dizendo para eu não trabalhar muito por causa da criança que eu estava esperando. Eu, que durante o dia nem tinha tempo de me lembrar do meu estado, ficava mortificado de preocupação quando ele falava do filho. E se fosse do Francisco? Havia uma grande possibilidade de ser do Alberto, mas eu não queria nem imaginar a reação dele se nascesse uma criança tão preta quanto eu, ou o Francisco. Sendo que o Banjocô, um filho de branco, poderia ser usado para comparação. Desde a mudança para a loja, e principalmente com os problemas dos últimos dias, eu tinha sido negligente em tomar a beberagem da Esméria, mesmo porque mal via o Francisco e não me deitava com nenhum outro homem. Tinha vontade de falar sobre isso com a Esméria, mas não tinha coragem, pois não queria preocupá-la quando ela finalmente parecia ter encontrado alguma felicidade na vida. Por causa disso, eu também estava evitando conversar com ela sobre os acontecimentos que resultaram na minha liberdade e na do Banjocô. A Esméria gostava do Alberto e tinha voltado a falar da estrela que sempre me acompanhava, sem ter ideia da dúvida que me aterrorizava. Ela sabia da alegria do Alberto com aquela criança que estava se formando e com certeza ia me negar o chá que poderia causar a perda. Era o que eu pensava, pois ainda não conseguia imaginar o tamanho do amor que aquela mulher sentia por mim. Tirei um dia para ir à cidade comprar os ingredientes e os utensílios de que precisava para fazer os cookies.
e mais um dia para prepará-los, ajudada pela Esméria e pela Zolá. Para que eu não fizesse esforço, o Alberto se encarregou de entregá-los na loja do Sebastião, para que o Tico ou o Hilário levassem para o senhor Rui Pereira. Mesmo sendo vizinho do mercado, o Alberto disse que não entregaria pessoalmente para que a minha farsa de ter uma sinhá não fosse descoberta. Fingi acreditar, mas sabia que, no fundo, ele tinha vergonha de assumir que estávamos morando juntos. Afinal de contas, as pretas serviam para que os brancos satisfazessem os desejos carnais, como a Claudina e a Adeola tinham dito, e raramente eram boas o bastante para chegarem a esposas. Podia até ser que ele não pensasse assim, mas estava claro que não queria enfrentar quem pensava, e, para isso, foi providencial morar naquele sítio afastado, sem vizinhos especulando a nossa vida ou fazendo comentários maldosos. Quando entendi isso, fiquei com muita raiva dele, mas depois percebi que eu também tinha uma atitude parecida, não querendo contar a Claudina que estava morando de portas adentro com um branco. Ela só conseguia ver os brancos como diversão e gostava muito de se deitar com eles, deixar que eles ficassem com vontade de se encontrar com ela mais vezes e se negar a isso por pura diversão. Dizia que era uma verdadeira satisfação ver a cara de espanto que eles faziam ao serem recusados por uma preta. Eu ficava imaginando se a Claudina pensaria que era fraqueza ou traição da minha parte estar envolvida com o Alberto. Moradas. O Sebastião e seus ajudantes, o nagô Felipe e o crioulo Rafiki, os dois libertos, apareceram carregados de material e de ferramentas de trabalho. Além de saber o ofício de marceneiro, o Rafiki também era pedreiro, e eles ficaram contentes ao ver que teriam muito mais trabalho do que imaginavam. Como seria bastante cansativo voltar para suas moradas todos os dias, eles se alojaram na casa da Zolá e do João Badu, acertando comigo um pagamento semanal para fazerem todo o serviço de que o sítio precisava. Conversei com o Alberto sobre o que eu pretendia, pois, afinal de contas, a casa e o dinheiro eram dele. Já que eu tinha decidido não usar o meu dinheiro em nada que não pudesse carregar dali se algum dia tivesse que ir embora. E ele aprovou todas as minhas ideias. Aproveitando um dia em que tive que ir à cidade, entreguei 2 contos nas mãos da Esmeralda, na confraria, dizendo que era um empréstimo a dividendos apurados no fim de um ano. Eu seguia um conselho do Fatumbi, a quem consultei sobre o que fazer com o que tinha sobrado da venda do ouro e das pedras preciosas encontrados na Oxum. Aliás, meu compromisso com a Oxum, este sim, pago com meu dinheiro, foi o segundo trabalho encomendado ao Sebastião. Quando estava desesperada por ajuda, tinha prometido um quarto de orações só para ela, que mandei construir em tijolo e telha na parte baixa do terreno, perto do mar. Um lugar pequeno, bonito e cheio de luxos para satisfazer a vaidade de Oxum, onde montei um altar para a imagem, que o Sebastião conseguiu colar e deixar como nova. Consultei o Babalaogo Fiditime para saber o que mais deveria fazer para agradecer a ela, e ele disse que a casa de orações tinha que ser pintada de amarelo ouro, pelo menos por dentro, e que seria melhor se tivesse sido construída ao lado de um rio ou de uma cachoeira, lugares regidos por Oxum. Mas eu poderia compensar isso mantendo sempre uma tina de água doce e fresca e alguns presentes de que ela gostava, como buquês, búzios, espelhos, pentes de casco de tartaruga e conchas de rio e de mar. Se possível, alguma joia também. Oxum é vaidosa, deusa da prosperidade e da riqueza, e o Babalaogo Fiditime também me aconselhou a plantar dentro da casa um pé de fortuna e outro de dinheiro em penca, e sempre manter uma vasilha com folhas de laranjeira e de manjericão. E flores, muitas flores amarelas. Eu também deveria usar no pescoço um colar de contas de vidro amarelas e nos braços joias de ouro e de bronze. Ele ficou encarregado de fazer um ebó e oferecer a ela em uma praia de rio, com muita canjica, farinha de milho, mel, azeite doce, frutas, pudins, um prato com peixe
e um pombo branco e um casal de marrecos. Essa oferenda, com possíveis pequenas mudanças a depender do caso, eu deveria repetir sempre que quisesse agradecer alguma coisa, pedir ajuda para a prosperidade dos negócios e, no dia dedicado a ela, 8 de dezembro. A saudação a Oxum é Oré Ioió, chá a benevolência da mãe, que eu deveria repetir sempre que quisesse ou sentisse a presença dela. E antes que eu perguntasse, o Babalaô Gofinditime disse para não me preocupar com o filho que estava esperando, que o destino já tinha se encarregado de ajeitar as coisas. Para completar, também batizei de águas de Oxum a fonte de água que tínhamos no terreno, embora este fosse um segredo meu e da Esméria, pois não sabia como Alberto reagiria a tais crenças. Por sugestão do Alberto, o sítio também foi batizado e ganhou uma placa de madeira logo na entrada. Sítio do Bem Viver. O nome era bastante apropriado, afinal, vivíamos cada vez melhor e comemorávamos cada novidade e cada móvel feito com muito capricho pelo Sebastião, o Felipe e o Rafik. Cada vez que eu ia à cidade, comprava pratos, copos, panelas, talheres e enfeites, que espalhava pela casa com um verdadeiro prazer. Até mesmo o Alberto já estava acostumado às constantes novidades, e sempre chegava do trabalho percebendo algo que não estava lá quando tinha saído de casa. Comprei também fazendas e aviamentos e confeccionamos almofadas, forros, cortinas, lençóis, para a alegria da Esméria, que adorava aquele tipo de trabalho. O Tico e o Hilário foram pegar as encomendas e levaram brinquedos e roupas para o Banjocô, que a Sinhá tinha mandado o Raimundo deixar com eles. Contaram que o Raimundo tinha feito muitas perguntas, mas eles disseram que não sabiam o meu paradeiro, que precisavam perguntar ao Sebastião e, se eu permitisse, diriam. O Sebastião comentou que já estavam de partida, que dentro de poucos dias tomariam um navio para a corte, e que a Sinhá tinha mandado entregar todas aquelas coisas porque não queria se desfazer delas, e sabia que o Banjocô estaria sentindo falta. De fato, ele fez a maior festa e perguntou pela Yamide, de quem só tinha falado nos 3 ou 4 dias depois da mudança. Quando viu os brinquedos, saiu da casa chamando por ela, e ficou decepcionado quando não viu a liteira parada na porta. Fiquei pensando se não seria bom levá-lo para se despedir dela, mas a Esméria achou melhor não, pois as crianças esquecem depressa, e o Banjocô estava se comportando muito bem.